Fala galera, Incerto aqui e hoje eu vou ajudar vocês a criar uma campanha de RPG inspirada no jogo Clair Obscur Expedition 33. Sempre vai ter uma frase aqui relativa a uma citação do jogo, em seguida um parâmetro, uma sugestão para que vocês coloquem na campanha. A campanha vai ser inspirada, tá, no jogo e não copiada, então vocês vão criar suas próprias ideias, vocês vão criar suas próprias facções, inimigos e até mesmo o próprio background e enredo do jogo. Bom, começando aqui, ver a beleza em todas as coisas, inclusive na morte. O jogo sempre teve alta letalidade e alta dificuldade, então isso também tem que ter na sua campanha. Então eu sugiro que vocês utilizem sistemas de jogo de regras mais letais, sistemas do Old School, sistema do NSR, OSR, até o meu próprio sistema Espada, Feitiçaria e 2D6 é um sistema bem letal que encaixa bem nessa temática de um jogo mais difícil, com a morte sempre presente. No meu Instagram também tem algumas dicas de como mestrar um jogo bem letal, um jogo mais letal, sem perder a diversão. É só acessar meu Instagram lá que tem essas dicas. O segundo é, ano por ano ela nos apaga. Então aqui é uma corrida contra o tempo. A cada um número determinado ou sorteado de sessões vai ocorrer um gomage. Toda a party vai ser eliminada. No jogo eles viram flores, né? Você vai sortear isso, né? Jogar um D3, ou se você achar que isso é muito pouco, um D6. E ao final daquele período de sessões, os jogadores vão perder todos os personagens, porque eles vão sofrer o gomage. Você pode estabelecer isso temporalmente, mas eu entendo que a passagem do tempo na minha campanha vai ser abstrata quando ele estiver na ilha. Então não vai ser um ano certinho igual do jogo. Uma outra corrida contra o tempo aqui nessa terceira etapa. Enquanto um de nós permanecer em pé, a nossa luta ainda não acabou. Isso significa aquela dedicação, aquela persistência que as expedições têm de tentar vencer e derrotar a Artífice. Só que a cada ano elas vão se reduzindo, né? E a humanidade está tendendo à extinção. Então você vai colocar um número limitado de expedições, que vão ser como se fossem as vidas, né, que os jogadores têm, e para conseguir derrotar o desafio final e impedir os gomage de acontecer. Eu sugiro que você coloque de 10 a 30 expedições. Se você quer uma campanha mais curta, 10 expedições. Se você quer uma campanha média, 15, 20. E uma campanha mais longa, 30 expedições. Se as expedições acabaram, morreram, seja morte natural ou por gomage, o jogo acabou, a missão falhou e os personagens não conseguiram impedir a extinção da humanidade, né? Então, isso aqui é uma segunda corrida contra o tempo. Mais uma tensão para colocar perante os jogadores. Eles não podem perder tempo, eles têm que ser rápidos, eles têm que ser objetivos. Eles não vão ter tempo de explorar tudo, de fazer tudo o que eles querem, né? Isso fica muito bom numa campanha. Seguindo, o futuro de Lumière é mais importante que qualquer vida individual. Quem vai subir de nível e ganhar experiência é a expedição como um todo, e não os personagens. Se a expedição está nível 3 e aconteceu um gomage ou um total party kill, os próximos personagens, a próxima expedição vai estar nível 3. E aí a gente já segue aqui para a próxima. Ó. Quando alguém cai, nós continuamos, né? Quando ocorre um gomage ou um TPK, os personagens da próxima expedição continuam do ponto em que os demais falharam. É como se fosse a bandeira da expedição no jogo, como se fosse, entre aspas, um checkpoint, tá? Mas você vai narrar que a expedição chegou, viajou e chegou até o ponto que os outros pararam, né? E assim vai ter uma passagem de tempo, então você pode mudar um pouco, sim, o local e os desafios, principalmente para não ficar muito manjado, né? Então você tem como passou um tempo até a outra expedição chegar, você pode alterar o local que eles estão explorando, o desafio que eles estão enfrentando, e fica até mais legal fazer isso. Próxima.
para aqueles que vêm a seguir, né? Para aqueles que vêm em seguida. É uma frase muito marcante do jogo, né? Então, isso significa aqui na minha campanha que os personagens da nova expedição vão herdar todas as informações, itens, equipamentos e nível da expedição anterior. Nada se perde, tudo é passado para a próxima expedição. Dessa forma o jogo não trava. Se eles acharem um item importante, se eles acharem uma informação importante, a próxima expedição vai poder se valer desses itens e informações. Mas, lembrando, perder personagem vai ser relevante, porque a gente tem um número limitado de expedições. Bom, e como você justifica isso aqui na narrativa? Você pode entender que eles transmitem as informações pelos diários, igual tem no jogo, né? E que a hora que você chegou naquele acampamento derrotado, você recupera os itens e as informações. Ou você pode criar alguma outra solução. Seguindo, perder uma pedra é melhor do que nunca ter uma pedra. Então é legal você fazer um sistema de criar ou evoluir itens, equipamentos, habilidades, achando os materiais corretos. No jogo são as pedras, os catalisadores, as lunas, né, os pictos, enfim. Você vai poder colocar esses itens raros para os jogadores encontrarem e melhorarem os seus próprios itens, equipamentos e habilidades. Nós temos uma missão. O objetivo da campanha é rumar sempre para o norte, atravessando diversas e variadas localidades, através de um point crawl, ou seja, uma exploração ponto a ponto. Pesquisem esse termo na internet, vocês vão achar muito material bom de como fazer ficar legal. E assim os jogadores vão conseguir alcançar e derrotar um desafio final. No caso do jogo é derrotar a Artifice, mas você pode mudar isso, né? E isso o que é importante é que isso vai impedir os próximos Gumages de acontecer. Eu não achei que você era um covarde. Você tem que criar algum mecanismo que não vai adiantar para os jogadores ir diretamente para o norte. Eu sugiro que vocês coloquem 3 tarefas específicas e variadas, como se fossem os Axons no jogo. No jogo são batalhas, mas você não precisa pôr batalha, você pode pôr outras coisas para variar o desafio, né? Um enigma, um quebra-cabeça, uma interação com o NPC, enfim, aí vai da sua criatividade. Feito esses 3 objetivos, a barreira final é rompida e os jogadores vão conseguir acesso ao desafio final. Eu sugiro vocês colocarem pelo menos 5 ou mais dessas possibilidades para serem encontradas pelos jogadores, sendo 3 delas necessárias serem realizadas para desbloquear o acesso ao desafio final. Hora de nadar, nadar, né? O que o ESC fala. Ao criar o mapa, de preferência um point crawl, igual eu falei aqui acima, você cria caminhos variados, mas não só caminhos variados, mas cada caminho tem que ter uma escolha relevante. A escolha da rota tem que ser relevante. Então um caminho é mais difícil, tem mais inimigos, outro caminho talvez tenha mais perigos ambientais, um outro caminho talvez seja muito mais lento e pode acontecer um gumage nele, porque vai demorar. Então os jogadores têm que ter escolhas relevantes ao decidir pelas variadas possibilidades de rota. Aqui é legal também você criar caminhos secretos, né? Ou caminhos que não são fáceis de ser encontrados e descobertos. O I se equilibra com o U, né? É o que o ESC fala. Então não pense só, gente, em fazer combate, somente em luta. Pense em criar também desafios variados. Pensa sempre em variação. Ou seja, você pode colocar perigos ambientais, obstáculos de terreno, uma fenda, um rio para ser cruzado, uma montanha para ser escalada, quem sabe um labirinto, quebra-cabeças, enigmas, charadas, encontros com NPCs ou personagens não jogáveis, armadilhas, disputas entre facções, dentre outras possibilidades. No final das contas, quem está pintando a morte? Quem está pintando a vida? Quem está certo? Quem está errado nessa história toda? O jogo é uma eterna zona cinzenta, né? Então eu sugiro que você crie algumas facções com interesses
e objetivos próprios, com seus próprios líderes. No jogo, né, são os pintores, os escritores, os nevrons e os gestrals, mas você pode criar as suas. Eu sugiro que você crie de 3 a 4 facções, mais que isso é muito e é muita informação para os jogadores. Então foque de 3 a 4 facções e anote a reputação dos jogadores com essas facções. Bom, esses são os parâmetros aqui para a nossa campanha de Clair Obscur. Se você tiver alguma ideia diferente ou mais legal que a minha, se você tiver alguma outra sugestão, tiver pensado em alguma coisa interessante, comente aí, deixa um comentário. E é isso, turma. A gente se vê no próximo vídeo. Acessa minha página lá no meu Instagram, me segue no Instagram, no meu itch.io, tá tudo aí na descrição. Eu espero que com esses parâmetros, com essas ideias, vocês consigam criar a sua própria campanha de Clair Obscur e deixar ela bem legal e bem desafiadora para os seus jogadores. Um forte abraço e até a próxima.